Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Estamos hoje aí dando início a mais uma aula. Nós vamos aí para a lição de número 16 da nossa apostila Estação Roxa, aprendendo aí de forma panorâmica sobre a Bíblia Sagrada. E neste momento nós estamos entrando no Novo Testamento. Vimos uma introdução panorâmica do Novo Testamento e hoje nós vamos falar aí sobre o Novo Testamento, falando especificamente dos evangelhos. Nos evangelhos, vou entrar na questão do evangelho quadrangular e sobre o único livro histórico do Novo Testamento. Antes de mais nada, né, claro, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento, pedir a direção do Espírito Santo para esta aula. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos, ó Pai, a Tua direção, a Tua intervenção sobre esta aula, que aqueles que forem assistir e na verdade já estão assistindo esta aula, que eles sejam impactados pelo poder das Escrituras, que eles sejam impactados pelo Teu glorioso poder, este poder que é o Evangelho, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, não sermos apenas ouvintes, é claro, e estudantes da Tua Palavra, mas que possamos ser cristãos que realmente aplicam a Tua Palavra em nossas vidas, para que possamos andar nas boas obras que o Senhor preparou para nós, para que possamos frutificar, estando ligados na videira que é Jesus Cristo. Por isso, neste momento, Senhor, eu quero abençoar a cada aluno, a cada aluna, aqueles que têm se dedicado, têm perguntado pelo WhatsApp, têm corrido atrás do conhecimento e não se cansa de estudar a Tua Palavra, porque sabe, Senhor, que nós temos que ser obreiros aprovados, que saiba manejar bem a Tua Palavra de verdade. Por isso, Senhor, em Teu nome agora, Senhor, abençoa cada um que se encontra aqui acompanhando esta videoaula e que possamos ser abençoados por ela nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos falar aí sobre a questão dos evangelhos, página 106 da nossa apostila, que vai aparecer para nós o seguinte: por que 4 evangelhos? Nossa apostila ela diz assim: a primeira pergunta que surge antes de começar o estudo dos evangelhos é: por que há 4 evangelhos, especialmente quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto? Um só não seria melhor? A pergunta tem essa resposta primeiramente. Está na apostila. É porque Deus assim o quis. Mas podemos acrescentar que existem razões claras para Deus ter feito isso. Nos tempos apostólicos existiam 4, olha só, hein? 4 classes representativas do povo, que é gregos, o mundo, de modo universal, os romanos e os judeus ou hebreus. Então são essas 4 classes em que vamos da ordem canônica, na ordem dos livros na Bíblia. Mateus, ele se preocupa em escrever para o povo judeu. Marcos escreve para o povo romano. E Lucas vai escrever aos gregos, ou chamado de gentios, e João a todos os crentes, ou seja, essas 3 classes naquela época que o evangelho teve o seu foco. Claro que João está dizendo no contexto igreja. Então, voltando aqui, a apostila vai nos dizer assim: Mateus, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos a vinda do Messias prometido no Antigo Testamento, Mateus apresenta Jesus como o Messias, tá certo? Eu vou explicar mais à frente esse quadro. Na verdade, esse quadro era para estar cortado e eu ia explicar aos poucos esse quadro, mas já está aberto aqui, então a gente utiliza ele. Lucas, escrevendo para um povo culto, escrevendo para os gregos tinham o ideal de um homem perfeito. E Lucas faz com que o seu livro focasse, mostrando a pessoa de Cristo como esse padrão que os gregos buscavam, o homem perfeito.
Marcos escreve aos Romanos um povo cujo ideal era o poder e o serviço. E ele descreveu Cristo como conquistador poderoso. Mais para frente vou dizer que, na verdade, também Marcos escreve mostrando que Jesus é servo. Jesus veio para servir. João tinha em mente as necessidades dos cristãos de todas as nações e assim apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais os ensinos acerca da divindade de Cristo, mostrando aí, como está aqui na tabela, Jesus é o Filho de Deus, isso é o enfoque do Evangelho de João, e falando também do Espírito Santo. Então, a gente vê que eles têm um motivo, esses 4 evangelhos, porque há destinatários para esses evangelhos. Então, temos esse motivo aí, repetindo novamente para nós podermos captar. Mateus, começando de baixo, começando em ordem conforme os livros da Bíblia. Mateus, para o povo judeu, apontando que Jesus é o rei, o Messias esperado e prometido por Deus no Antigo Testamento. Marcos, escrevendo aos Romanos, vai apontar Jesus como um homem servo, aquele que veio para servir e não ser servido. Lucas vai escrever aos gregos, ou mais conhecido como gentios, e o seu enfoque é mostrar Jesus como o Filho do Homem. O Filho do Homem, aquele que é um homem ideal e perfeito, ou seja, um modelo para se imitar. E João vai escrever a todos os crentes, ou a igreja, ou de modo universal, pegando também essas 3 classes, romanos, gregos e judeus, apontando a divindade de Jesus, apontando que ele é o Filho de Deus. Mais para frente a gente vai destrinchar esses 4 evangelhos. Porque nós temos a questão aí, dentre os 4 evangelhos, 3 são chamados de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? E o primeiro, olha aí, isso é questão para você anotar. Eu acho que não sei se está aqui na apostila, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e a partir do evangelho de Marcos, os demais outros evangelhos foram aprimorando conforme o seu destinatário. Então, evangelhos sinóticos. Sinótico significa ver junto. Então, eles têm eles veem a mesma coisa, só que de um olhar diferente. Por exemplo, nós temos essa apostila. Podemos falar sobre essa apostila, mas tem o ângulo de quem vê a capa, tem o ângulo de quem vê a lombada e tem o ângulo de quem vê a contracapa. É o mesmo assunto, só que de visões diferentes. Então, nos sinóticos, nós vamos encontrar fatos externos da vida do Senhor Jesus. Então, vão ter fatos da vida dele fora, cotidiano, mais realmente o famoso na rua, em ação. Nós vamos ter aí os aspectos humanos da vida do Senhor. Os sinóticos apontam muito a humanidade de Cristo. E os sinóticos focam o ministério de Jesus na Galileia. E sabe o que é interessante esse ministério da Galileia sendo citado pelos sinóticos? A palavra vai nos dizer em Isaías, capítulo de número 9, em seus primeiros versículos, de que a terra da Galileia dos gentios veria uma grande luz. Luz esta que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, eles focando no ministério de Jesus na Galileia, mostra o cumprimento de uma profecia de Isaías a respeito do Messias. E temos os fatos internos, da vida do Senhor Jesus, que é apontado no Evangelho de João, o único evangelho fora da caixinha. Era como se fosse assim. Sinóticos, eles são o que eu falei da capa da apostila. Eles vêm por esse ângulo e por esse ângulo. João
em forma diferenciada, ele não expõe os três ângulos. Ele vai para os fatores internos, ou seja, aquele que vai destrinchar o que há dentro do livro. Então, João vai mostrar mais coisas sociais e internas do Senhor Jesus e apontando, diferente dos sinóticos, os aspectos divinos da vida do Senhor. João, por exemplo, ele começa o seu evangelho já dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, apontando que Jesus já existia muito antes da fundação do mundo, enquanto os outros evangelhos mostrou o seu nascimento, quando ele já se fez carne e habitou entre nós. Então, João ele vai focar nos discursos particulares de Jesus para os seus discípulos, discursos estes que a população não ouviu, e João já é diferente, foca o ministério de Jesus na Judéia. Ou seja, não estou com o mapa aqui, Judéia é o distrito, é o estado em que se encontra a região de Jerusalém. Enquanto os sinóticos focavam lá na ponta do mapa, inclusive acho que eu tenho um mapa aqui para explicar, só para vocês entenderem. Vamos lá. Esse aqui é o relevo da Palestina, no tempo de Jesus, certo? Aqui é a Galileia, aonde os discípulos focaram, em torno ainda, inclusive, do Mar da Galileia. Entenderam? Os discípulos já focaram na região da Judéia, que é essa região aqui. A antiga tribo de Judá, próximos aos arredores de Jerusalém. Olha que interessante. Aqui é a Judéia, no meio, Samaria, acima, Galileia. Por isso que para Jesus era necessário passar por Samaria. Por quê? Ou ele pegava o caminho que os judeus faziam, que não passavam por Samaria, mas se ele quisesse realmente ir para Galileia sem usar o caminho dos judeus, era necessário passar por Samaria, que é o meio do território. Então, enfoque de João, enfoque dos evangelhos sinóticos. Então, temos aí essas diferenças que você pode encontrar aí na sua apostila, na página de número 107, tá certo? Página 107. Agora nós vamos entrar, porque eu coloquei Evangelho Quadrangular. Porque a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, desde a sua fundação, fundada em 1923, mas na verdade a revelação do Evangelho Quadrangular veio a uma evangelista chamada Inês Simple McPherson, em 1922, em Oakland, Califórnia, enquanto ela pregava na visão de Ezequiel 1, capítulo 10, está aqui na nossa estrelinha, baseado na visão de Apocalipse 1:10, ela recebe do Senhor a revelação de que o evangelho é quadrangular, ou seja, onde os 4 rostos da visão de Ezequiel apontam para os 4 ministérios de Jesus. E desses 4 ministérios vai apontar para os 4 evangelhos da Bíblia. É o que nós vamos aprender hoje, tá bom? Quero ressaltar que a apostila traçou uma outra linha teológica, não errada não está, mas nós, como quadrangulares, adotamos essa visão que eu estou passando para você. Então, temos o Evangelho de Mateus. Mateus vai escrever o seu Evangelho para os judeus. E olha só o que a nossa apostila vai dizer. Mateus escreve pensando no período de transição do Antigo para o Novo Testamento. Pensou nos judeus e nos judeus cristãos que estavam se convertendo a Cristo. Neles se pressupõe conhecimento do Antigo Testamento, do qual se fazem muitas citações. É o evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento.
E o Mateus, ele é o evangelho do reino. E aponta Jesus como o rei dos judeus, o Messias, aquele que viria da linhagem do rei Davi, tá certo? E que, através do seu evangelho, ele passou os princípios deste reino de Jesus. Olha só o que vai nos dizer, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 1. Olha só. Vamos lá, Mateus, capítulo 1, que vai dizer assim no seu versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus já começa este evangelho com uma genealogia, todo mundo sabe que no Antigo Testamento tem hora que é uma chatice ler a genealogia. Ninguém gosta. Mas para um judeu é extremamente importante a genealogia. Porque eles amam saber da sua linhagem, da onde eles vieram. E para ter a certeza que estão na linhagem abraâmica, debaixo da bênção e da aliança do Senhor. Então, aqui Mateus já está mostrando, ele é o Messias, é o rei prometido que vem da linhagem de Davi. E ele é filho de Abraão, ele é judeu nato, é judeu realmente de fato. Então, Mateus vem provando isso em seu evangelho. E no evangelho quadrangular, nós temos aí o evangelho de Mateus, que vai mostrar que Jesus é rei, e o rosto da visão de Ezequiel é o rosto da águia. Por que da águia? Porque a águia, ela voa alto, ela está nos céus, aonde Cristo se encontra. E, além disso, essa quarta, nós chamamos a ordem da visão quarta, essa quarta doutrina do evangelho quadrangular vai nos dizer que Jesus Cristo é o rei que há de vir. E da onde Jesus virá para buscar a sua igreja? Do altos céus, assim como a águia. Jesus não vai encostar na terra na sua primeira vinda. Ele vai apenas arrebatar a sua igreja. E como diz em 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Não será na terra, será nos ares. Então, no evangelho quadrangular, nós cremos que o evangelho de Mateus aponta Jesus, o nosso rei, o rei que virá nos buscar. E o símbolo para representar é essa doutrina cardinal, é a coroa. Porque todo rei tem uma coroa. Inclusive, está até aqui na minha blusa, né? A coroa, símbolo do nosso brasão da nossa igreja. Então, é a coroa. E a cor que representa essa doutrina é a cor roxa ou púrpura. Por que essa cor? Porque nos tempos de Jesus era a cor da realeza. Só os nobres tinham roupas com cores roxa. Outros não tinham, tá? Roxa ou púrpura. Tanto um ou outro, tanto faz, né? Você que denomina. Mas é a respeito disso. Essa cor para representar a cor da realeza. Então esse é o evangelho de Mateus. Tá certo? Olha só para a gente complementar com a apostila. De início, Jesus Cristo é declarado como sendo da linhagem real de Davi e das promessas de Deus a Abraão. Outra expressão dominante em Mateus é a palavra cumprir-se, que aponta para o Antigo Testamento como tendo predito a vinda do Messias. Mateus é o evangelho do reino, colocando Jesus como rei dos judeus e os princípios do reino. A gente sabe que a mensagem de João Batista e de Cristo foi: é chegado o reino dos céus. Todas as palavras, exceto somente 3, se referem ao reino dos céus. Expressão que vai aparecer mais de 30 vezes no evangelho de Mateus. Próximo evangelho, Marcos. Este evangelho não foi escrito por um discípulo de Jesus, tá? Mateus foi um apóstolo, um discípulo.
Marcos, por sua vez, na verdade, não conheceu Jesus pessoalmente. Ele foi sobrinho de Barnabé e o apóstolo Pedro foi usado para a sua conversão. E a partir dali, da amizade entre Marcos e Pedro, foi que nasceu o Evangelho de Marcos. Tá? Tem-se com frequência, nossa apostila vai dizer, observado também que o plano do Evangelho de Marcos corresponde ao esboço do discurso de Pedro na casa de Cornélio em Atos. Então, Marcos vai ali se basear, tá certo? E Marcos, ele não é um evangelho que foca nos ensinos de Jesus. Ele foca nas ações de Jesus, ou seja, nos milagres, nas curas. Se você for pregar e ministrar uma palavra rápida ou longa sobre cura divina, vá para o Evangelho de Marcos. Marcos tem muito a ensinar a respeito das curas. E Jesus, ele aponta que Jesus veio para servir, servo de Deus. Então, Marcos escrevendo aos Romanos, como nós já vimos no começo da aula, Marcos escrevendo aos Romanos, aponta que Jesus é servo. E na visão de Ezequiel, que no caso é a terceira ordem da visão, eu estou desconstruindo porque a gente está indo em ordem chamada canônica, ou seja, a ordem dos livros da Bíblia. O rosto da visão de Ezequiel, que representa Jesus como servo, que é apontado no Evangelho de Marcos, é o rosto do boi. Por que do boi? Porque o boi consegue suportar as cargas que lhe são colocadas. E o boi, por sua vez, não reclama. Logo, o boi se esforça em servir. Por isso que nós dizemos que Jesus tomou... Tem até uma música, né? Existe uma música que fala: Jesus tomou as minhas dores. Ele sarou as minhas feridas. Veio do céu só para me dar a sua vida. Então, este evangelho vai nos apontar Jesus como o servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir, como diz a palavra do Senhor. Tá aqui, ó. Ó o que enfatiza no evangelho dele. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Marcos vai enfatizar isso, e o símbolo que vai representar este evangelho é o cálice, que representa a cura divina. Por que o cálice? Porque, não falei, Jesus levou as minhas dores. Ele sarou as minhas feridas. E na sua oração, no Getsêmani, Jesus disse: passa de mim este cálice. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, que era contra a minha vida e a sua vida, e tomou em nosso lugar. E com isso, ele nos trouxe cura. Cura da alma, com a salvação, né? Cura do espírito e cura também do corpo. O evangelho é integral. Quando Jesus Cristo cura, ele cura por completo. Ele cura em todas as áreas do homem. E o significado, a cor é azul claro ou azul celeste, da cor do céu, que é da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa esperança, dos céus. E o significado neste evangelho é Jesus Cristo, o médico, muitos chamam de divino, e outro, o médico dos médicos. Então o evangelho de Marcos vai dizer, ele é o médico que sara a sua dor e sara as suas feridas. Nós temos aí o evangelho quadrangular, o evangelho de Lucas. Lucas, por sua vez, também não foi um seguidor de Cristo, um seguidor, no caso, discípulo ou apóstolo de Cristo. Lucas era companheiro de Paulo em suas viagens. E, além de ser o companheiro de Paulo, ele foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver logo mais à frente. Tá? O objetivo de Lucas é escrever para que as igrejas pudessem conhecer melhor a Jesus.
O objetivo dele era isso. E Lucas, ele era detalhista e observador. Por quê? Lucas era médico e também historiador. Então, Lucas fazia essas duas funções e ele gostava daquela coisa sistemática e apurada, nos mínimos detalhes. Por isso que até, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós temos uma introdução desse Evangelho. O próprio Lucas faz isso. Vai dizer assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha só versículo por versículo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ou seja, os evangelhos, os demais evangelhos, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, aqueles que transmitiram que foram os apóstolos que contaram, que passaram com Jesus e que viram Jesus fazer. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, ou seja, Lucas foi até a sua origem, investigou e deu por escrito a um homem chamado Teófilo. Teófilo, segundo dizem, a nossa apostila até vai nos apontar aqui que Lucas dirigiu seu evangelho e também, vamos ver mais adiante, o livro de Atos a Teófilo, que no grego significa aquele que ama a Deus, ou amigo de Deus. Não se sabe se Teófilo era uma pessoa específica ou todos aqueles que se tornaram amigos de Deus nas igrejas gentílicas, porque Lucas vai escrever aos gregos, tá certo? Então, muitos focam que Lucas, está escrevendo para gregos. Então, não se sabe se os gregos em geral, os amigos de Deus, aqueles que se converteram ao cristianismo, ou se realmente era alguém que se chamava Teófilo. Aí ele continua assim na Bíblia. Uma exposição em ordem, ou seja, cronológica, factual, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, para confirmar a fé no Senhor Jesus. Então, esses versículos, Lucas capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, são versículos da introdução deste evangelho. Então, nós vamos ver o de Atos Apóstolos mais à frente. Então, Lucas, ele aponta Jesus como o Filho do Homem, ou como nós vemos aqui na nossa apostila, na página 109, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o ideal da humanidade, com especial referência ao fato dele ser o Salvador do mundo. Então, Jesus é apontado como o Filho do Homem, Lucas escrevendo aos gregos, pois os gregos criam que existiria um padrão de perfeição e eles buscavam isso. E Lucas estava apontando, existe um, em que vocês podem ser imitadores, assim como Paulo diz em suas cartas, né? Aliás, Paulo, Lucas, companheiros, no fim das contas eles mostram para os gregos, existe um homem perfeito e cuja ações é de um homem perfeito, dignas de ser imitadas. E na visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, o rosto de homem, apontando o que Lucas vai nos mostrar em seu evangelho, Filho do Homem. O símbolo para a salvação não tem outro, né? É a cruz, aonde Jesus foi crucificado. Foi, porque Jesus não está mais naquela cruz. A cruz vazia está.
O túmulo também, porque ele ressuscitou. E a cor para a salvação é a cor escarlate, ou vermelha, ou carmesim, ou vermelho escarlate, como a gente chama, que é o vermelho, a cor do sangue. E a Bíblia vai dizer que sangue é vida. E o significado na nossa doutrina, que é a primeira ordem da visão de Ezequiel e a primeira doutrina cardinal de nossa igreja, apontando Jesus Cristo, o Salvador. Ou como nós chamamos, Jesus salva. Certo? Então esse é o Evangelho de Lucas. E nós temos o Evangelho de João, o Evangelho quadrangular de João. O propósito do Evangelho de João. Vamos lá comigo? Abrir a sua Bíblia. João, Evangelho de João. É o JO na sua apostila. Tá certo? É o JO depois do Velho Testamento, porque tem o de Jó, né? Versículo, capítulo 20, versículos 30 a 31. Que diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, o que ele registrou em seu evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito do evangelho como um todo, e o evangelho de João é isso, para que creamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome, a vida eterna. E João vai nos apontar aí características marcantes. Só um adendo aqui, está na nossa apostila. A palavra crer, que nós lemos lá naquele último versículo, ela aparece 98 vezes em João. Só 98 vezes. Mais do que todos os outros evangelhos juntos, os 3 sinóticos. E tem algumas características marcantes no evangelho de João. O evangelho de João traz universalidade, ou seja, não se preocupa com a genealogia de Jesus, já começa apresentando ele como o Verbo de Deus. Ou seja, um Cristo universal. Aquele que estava desde o princípio, antes da fundação do mundo. Já existia, já era Deus. Então, João vai apresentar essa universalidade. Segundo, o amor é o evangelho que descreve Deus como sendo amor. Até inclusive o versículo que fala disso é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso, esse amor que João cita em seu evangelho, é desenvolvido em sua primeira, que é a 1 João. E também temos umas características, festas fixas. João apresenta Jesus trazendo seus principais ensinamentos e fazendo seus principais sinais durante as festas judaicas. Durante 3 festas é citado. E tem na sua apostila aí umas referências, tá? Das 3 festas em que Jesus opera esses sinais. E para nós, quadrangulares, o Evangelho de João, destinado a todos os crentes, aponta Jesus como o Filho de Deus, o lado divino de Jesus. E na visão de Ezequiel, que já é a segunda, na ordem de visão a segunda, aponta na visão do leão, tá? Então, o leão. Por que o leão? Porque o leão tem força. O leão é imponente. E este evangelho para nós aponta Jesus como o batizador no Espírito Santo. Aquele que batiza com poder. Com poder para a igreja avançar. Aquele que batiza a igreja com o Espírito Santo para que a igreja seja viva. Então, Jesus Cristo batizador com o Espírito Santo. O símbolo deste evangelho é a pomba. Símbolo, tá? Símbolo, quando eu digo símbolo do evangelho quadrangular. Porque, na verdade, o que representa o evangelho, na verdade, é a visão ali, né? O rosto de leão. Mas o símbolo é a pomba, que representa o Espírito Santo. Representa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, ele só representa
o Espírito Santo. E a cor que nós temos é a cor ouro ou a cor amarela, né? Já diz, cor ouro, algo importante, algo que chama atenção, né? Uma cor de alerta. Então, é a cor que representa o Evangelho de João no Evangelho quadrangular. E eu coloquei o quadro como um todo de novo, finalizando o Evangelho quadrangular, para mostrar nas ordens de visões. Primeiro, Jesus salva em vermelho, que está aqui, ó. Jesus salva, Evangelho de Lucas. Aí, depois que você é salvo, você recebe o batismo no Espírito Santo, ou seja, aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus, recebe o Espírito Santo que o insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós temos aí o Evangelho de João, na segunda ordem de visão e da nossa doutrina. Terceiro, nós temos aí, já que Jesus salvou, Jesus te batizou no Espírito Santo, mas Jesus também te cura de toda enfermidade, de toda dor, na alma, no espírito, no corpo, e é o Evangelho de Marcos. E nós temos salvação, a pomba, que é a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, e temos aquilo que nós aguardamos, chamada de bem-aventurada esperança, que é Jesus voltará. Evangelho de Mateus, o nosso Rei, que virá nos buscar como igreja, para juntos morarmos com Ele nos céus. Então, este é, de forma condensada, o Evangelho quadrangular. Ainda temos muitas outras coisas da nossa igreja a ser mostrado, não vai ter tempo, mas este é o Evangelho quadrangular. E nós vamos agora, já praticamente para encerrar, no livro histórico, que é o único livro histórico do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, mais conhecido também como Atos do Espírito Santo, porque o que é marcante é que todas as ações dos apóstolos, desde o capítulo 2, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, até o término do livro, que na verdade não tem término, todas as ações foram tomadas com o Espírito Santo, na verdade com a liderança do Espírito Santo. Nossa apostila diz assim: é o Espírito que controla em todos os lugares o progresso do Evangelho. Olha que bonito. Ele guia os movimentos dos pregadores, como por exemplo Filipe, Pedro. Ele orienta a igreja de Antioquia a enviar Barnabé e Saulo para o serviço mais externo, para o qual ele mesmo o chamou. Ele fala por meio dos profetas. Ele é que antes de mais ninguém nomeia os anciãos de uma igreja para que cuidem dela espiritualmente. Ele é a principal testemunha sobre a verdade do Evangelho. E onde nós vemos isso? Também no Evangelho de João. João vai dizer que Jesus nos enviaria o Espírito Santo Consolador. E ele nos lembraria das palavras de Jesus, dos ensinamentos da verdade do Evangelho. Então, é conhecido como Atos do Espírito Santo e é um relato histórico da igreja, do nascimento da igreja. Olha só que interessante, a apostila vai dizer. Diferentemente das epístolas de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos não menciona seu escritor. O uso do pronome pessoal eu na frase inicial é evidência de que os primeiros destinatários sabiam de quem vinha o livro. A partir do século II em diante, seu escritor tem sido identificado como Lucas. Seu nome é mencionado só 3 vezes no Novo Testamento. Disse que ele era natural de Antioquia. Outros afirmam ser ele de Filipos. Homem de cultura e erudição científica, que é o mesmo Lucas que fez o Evangelho. Versado nos clássicos hebraicos e gregos. É possível que tivesse estudado na Universidade de Atenas. Atos foi escrita, a data da escrita é aproximadamente 63 depois de Cristo, possivelmente enquanto Paulo estava preso em Cesareia. Olha só que a apostila vai nos dizer. Esta obra foi levada a efeito a fim de que certo Teófilo, distinto cidadão romano, talvez da Grécia, ou como nós falamos anteriormente, ou a todos,
pudesse contar com um relato consecutivo e digno de confiança sobre o levantamento e progresso do cristianismo, assunto sobre o qual ele já possuía certa informação. Nada se sabe dele, a não ser que 2 dos mais importantes livros do Novo Testamento lhe foram dedicados. Então, a nossa apostila vai dizer isso. Eu quero que você até vá comigo no livro de Atos, depois de João, J-O, a sigla AT. Olha só no capítulo 1 que vai nos dizer. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro é o quê? O Evangelho de Lucas. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Está falando da ascensão de Jesus aos céus. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí ele vai falar a respeito da ascensão de Jesus, do diálogo que Jesus teve com os discípulos antes e ficou por isso. Aí ele vai começar a entrar, na verdade, em toda a história que vai se desenrolar depois que Jesus ascende aos céus. Aí eles esperam a vinda do Espírito Santo, ou seja, a vinda de poder para que eles pudessem levar este evangelho. Porque não tem como você cumprir o ID sem estar cheio do Espírito Santo, ou seja, sem ser liderado por este Espírito Santo. Então, o Evangelho de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, vai falar aí sobre a história da igreja, que até hoje, na verdade, nunca terminou, né? A igreja continua firme, continua de pé, e por isso que o livro de Atos é um livro que não tem fim, porque o Atos 29 é eu e você que construímos a igreja do hoje, a igreja que espera ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vai anotando no papelzinho. Estamos aí à disposição, né? À disposição de todos vocês, quem pode, né? Quem consegue, no WhatsApp. Temos o nosso grupo da Escola Bíblica, só mandar a mensagem lá. E se você quiser também deixar no comentário do YouTube, uma dica agora, que eu estou dando no final do vídeo, poderia dar no começo, mas para os próximos vídeos, quem sabe, vai ouvindo e já vai digitando cada dúvida que você vai tendo. E assim que possível, vamos respondendo você e tirando as suas dúvidas. Tá certo? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta aula. Glorioso Deus e eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais uma aula da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Que o Senhor venha abençoar cada aluno, cada aluna poderosamente. Que este ensinamento de hoje, que esse estudo de hoje venha a estar cravado em nossos corações. E que assim como nós, Senhor, quadrangulares, cremos, Senhor, neste evangelho pleno, neste evangelho completo, este evangelho que é quadrangular, que é os 4 ministérios do Senhor Jesus Cristo, que é as 4 formas que nós vemos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Pai, estar firmados nesta doutrina, crendo que o Senhor salva, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor cura e que o Senhor breve voltará e os sinais já estão aí para todos verem que o Senhor já está voltando. Por isso, Senhor, queremos estar como as noivas prudentes, preparados para este glorioso dia, com azeite em nossas lamparinas, Pai, tendo o conhecimento da Tua palavra, crescendo na graça, ou seja, crescendo na unção, no poder e também no conhecimento da Tua palavra. Para que assim, Senhor, ao ter o conhecimento, colocarmos em prática e sermos discípulos que frutificam, discípulos que pregam o Teu Evangelho, discípulos, ó Pai, que quer fazer parte desse corpo e ter função nesse corpo e não só apenas ser um membro parado, mas um membro ativo. Por isso agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro neste instante, Senhor, e peço, Pai, para que venha visitar cada lar,
Cada família, Senhor, que tem assistido a estas aulas, que tem se dedicado ao estudo da Tua palavra. E eu creio, Senhor, que a recompensa virá e de que muitas vidas serão impactadas pelo poder deste evangelho quadrangular poderoso, pelo poder da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nesta hora, nós clamamos, nós oramos agradecendo por estes minutos que passamos juntos aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.